Olha, 2024 já entrou para a história como o ano mais quente, né? E aqui no Brasil, a gente vê essa escalada de desastres climáticos impressionante, chegando em quase todo o município. Hoje, a gente vai fundo na crise climática brasileira. Vamos analisar uns relatórios importantes, tipo do SEG, dados do Maré de Ciência, e também estudos como o do James Hansen. A ideia é, destrinchar isso tudo para entender melhor os nossos desafios e o que pode vir por aí. Ok, então vamos começar pelo quadro geral das emissões. Parece que teve uma notícia boa em 2023, né? Uma queda nas emissões brutas. Sim, teve uma queda de 12%, foi a maior desde 2009. As emissões ficaram em 2,3 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, o GCO2e. 12% é bastante. Mas o que explica essa queda, principalmente? Olha, essa redução veio, assim, quase toda da diminuição do desmatamento na Amazônia. Foi um reflexo bem direto da retomada de políticas de controle, como o PPCDAM, só que, e aqui está o ponto-chave, né? O grande motor das emissões no Brasil continua sendo a mudança de uso da terra, a MUT. Basicamente, converter floresta para outros usos, principalmente agropecuária. Só a MUT é 46% do total. E se a gente junta as emissões diretas da agropecuária, bom, aí o setor todo responde por 74% da nossa poluição climática. Impressionante. Nossa, 74%. É realmente enorme, isso vindo do uso da terra e da agropecuária. E como é que isso deixa o Brasil na foto global? A gente continua emitindo muito? Continuamos, sim. O Brasil ainda está ali entre o quinto e o sexto maior emissor do mundo, coisa de 3,1% do total global. E tem a questão per capita, né? Por pessoa, a gente emite 11,3 toneladas brutas de CO2e, bem acima da média mundial, que é 6,3. Bem acima, sim. E o que puxa esse número para cima é justamente o desmatamento. Para ter uma ideia, tem estados como o Mato Grosso, lá a média é assustadora, 78 toneladas por habitante. 78 toneladas por pessoa em Mato Grosso. Caramba! Difícil até de imaginar. E fora o desmatamento, como é que ficaram os outros setores? A notícia boa da queda geral se mantém. É, aí que a coisa complica um pouco. As emissões diretas da agropecuária, sem contar o desmato associado, bateram recorde em 2023, principalmente por causa do aumento do rebanho bovino. Energia e processos industriais também subiram um pouquinho. A gente teve recorde de consumo de combustível fóssil nos transportes. Ah, então não foi só notícia boa. Não mesmo. E um dado que preocupa muito. O desmatamento caiu na Amazônia, ok, mas aumentou em todos os outros biomas. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal. Todos viram aumento. E ainda tem as emissões por fogo, né? Aquelas queimadas não ligadas direto ao desmate. Elas não entram na conta principal do inventário, são NCI que chamam, mas somaram mais 95 milhões de toneladas de CO2 só em 2023. É um quadro bem complexo, realmente. E essa questão da velocidade da mudança, a gente ouve falar muito que o aquecimento pode estar acelerando. Tem fontes que apontam para isso. Tem sim, e aqui a conversa fica, digamos, mais séria. O James Hansen, um climatologista bem conhecido, publicou estudos recentes que indicam isso, que o aquecimento global pode estar acelerando, talvez até mais rápido do que os modelos do IPCC previam. Mais rápido. E por quê? A hipótese dele é interessante. Ele sugere que a redução recente da poluição por aerossóis, aquelas partículas no ar, sabe? Especialmente as de navios por causa de novas regras desde 2020, essa redução pode ter, ironicamente, tirado uma máscara. Esses aerossóis tinham um efeito leve de resfriamento. Então, sem eles, o aquecimento que já estava lá ficou mais evidente. Ele é bem pessimista, chega a dizer que a meta de 2 graus talvez já esteja perdida. Nossa. Quer dizer que essa aceleração não é só a teoria, então? A gente já vê reflexos disso aqui no Brasil? Com certeza. Olha só, 2024 sendo o ano mais quente registrado, o fato da gente ter passado 12 meses seguidos acima do limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento médio global. E os recordes de temperatura nos oceanos, né? Aquela febre azul do planeta, que o El Niño ainda intensificou recentemente, tudo isso se encaixa nesse cenário de aceleração.
É a intensificação do efeito estufa que a gente já conhece. Exato, aquele efeito natural mais turbinado pelos gases que a gente emite, CO2, metano, que é super potente, 21 vezes mais que o CO2 em curto prazo, o óxido nitroso. E quais são as consequências mais, assim, palpáveis dessa febre toda aqui no nosso dia a dia? O que os dados mostram? Os números de desastres climáticos são assustadores. Desde 1991, foram mais de 64 mil ocorrências no Brasil. E a média anual está crescendo, cerca de 100 desastres a mais por ano. 100 a mais por ano. Sim. E tem uma correlação direta que estimaram. Para cada 0,1 grau Celsius que a temperatura média global sobe, a gente teria uns 360 desastres a mais por aqui. É muita coisa. E quais os tipos mais comuns? Principalmente secas, quase metade. Depois vem inundações e enxurradas e tempestades. E o custo humano disso é imenso. Mais de 219 milhões de pessoas afetadas de alguma forma perderam casa, ficaram doentes. E o mais trágico, quase 5 mil mortes confirmadas desde 91 por causa disso. Mais de 200 milhões de pessoas. É um impacto social absurdo. E o financeiro? Imagino que a conta seja alta também. Altíssima. As perdas econômicas estimadas desde 1995 passam de 547 bilhões de reais. E esse valor está crescendo, tipo 165 milhões a mais por ano em perdas. Só de 2020 a 2023 foram quase 189 bilhões perdidos. Isso dá 0,5% do PIB acumulado no período. E a gente está investindo para prevenir isso? Aí está o paradoxo. Enquanto os custos com os desastres sobem, o investimento federal em prevenção, especificamente para conter encosta e gestão de água, desabou. Era 90% do gasto relacionado em 2012, caiu para só 8% em 2023. O resto vai para a emergência depois que acontece. Complicado. E a agricultura nisso tudo? Sente demais, claro. Estresse por calor nas plantas, mudança no regime de chuva. O Nordeste, por exemplo, sofre bastante com isso. Então, olha só esse cenário. Emissões ainda muito ligadas ao uso da terra, aquecimento acelerando, impactos crescendo. Como ficam as nossas metas climáticas no meio disso tudo? O Brasil tem metas, né? Tem as NDCs. O compromisso é cortar 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, sempre comparando com 2005. Mas cumprir isso só controlando o desmate na Amazônia vai ser muito difícil. Por quê? Porque as outras fontes continuam altas ou até crescendo, como a gente viu na agropecuária e energia. E o desmatamento está avançando em outros biomas. Tem gente propondo metas mais ousadas, como o Observatório do Clima, que fala em cortar 92% das emissões líquidas até 2035. Um corte bem maior. E quais os riscos se a gente não for mais ambicioso? O que as projeções dizem? Indicam que a frequência e os custos dos desastres podem disparar, sabe? Especialmente lá para meados do século. E pior ainda, nos cenários com aquecimento mais alto, acima de 4 graus Celsius. Isso se conecta com aqueles alertas do Hansen e outros cientistas sobre pontos de inflexão. Risco de colapso de correntes oceânicas como o AMOC, que mudaria o clima global de forma drástica e talvez irreversível. Assustador, mas tem solução? O que dá para fazer? Felizmente, o Brasil tem um potencial enorme para mitigar, para reduzir emissões, principalmente na agropecuária. Recuperar a pastagem degradada, temos 60 milhões de hectares, assim, expandir sistemas que integram lavoura, pecuária e floresta, usar plantio direto, biodigestores para dejetos animais. O nosso solo mesmo, se for bem manejado, pode tirar muito carbono da atmosfera. O potencial existe. Então, resumindo a nossa conversa, apesar de uma queda recente nas emissões, que veio muito da Amazônia, o Brasil ainda é um grande emissor, principalmente pelo jeito que a gente usa a terra. O aquecimento global está dando sinais claros de que está acelerando. E os impactos aqui humanos e econômicos estão aumentando muito rápido. O desafio é gigante e precisa de ações bem mais amplas do que só olhar para a Amazônia.
Exatamente. E fica até uma provocação para a gente pensar, né? Se esse aquecimento está mesmo acelerando como o Hansen sugere, e a gente vê os desastres aumentando tão rápido aqui, será que as nossas estratégias para se adaptar a isso precisam mudar de um jeito mais fundamental? Talvez só fazer pequenos ajustes não seja mais suficiente. Talvez a gente precise se preparar para impactos que podem vir bem mais rápido e mais fortes do que a gente imaginava até pouco tempo atrás.